Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai. E o tema de hoje é: Você é chamado para servir. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6 está dito: Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Bom, Deus o projetou para que você faça a diferença. Você foi criado para acrescentar a vida da terra. Esse é o propósito de Deus para a sua vida e se chama ministério, serviço, missão ou propósito. Independentemente da palavra, todas elas definem o motivo da sua existência. Talvez você pense que receber um chamado por Deus é algo restrito a missionários, pastores e outros obreiros de tempo integral, mas preciso informá-lo, você está equivocado. Todo cristão é chamado para servir a Deus. Seu chamado para ser salvo incluiu o chamado para servir. Ambos estão intimamente interligados. Independentemente do seu emprego ou da sua carreira, você é chamado para ser um cristão que serve em tempo integral. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma, ou seja, a maturidade é para o ministério. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que acreditamos. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e a escoa, tendo um propósito de existir, ao passo que no Mar Morto nada vive, pois ao contrário do primeiro, não há saída de água, existindo somente para si mesmo. A qual desses mares você quer se comparar? A frase de hoje é: o medo de cometer um erro o manterá estagnado. #serviço. Bom, servir a Deus com base no texto lido hoje significa, em primeiro lugar, reconhecer que somos apenas servos de Deus. O texto destaca que Paulo e Apolo eram ministros pelos quais as pessoas haviam crido. Mas o que há de importante nesse texto é Deus. Eles eram incríveis e tinham habilidades únicas no serviço, mas o foco era Deus. Da mesma forma, devemos entender que não somos o centro, mas apenas servos do Senhor. É importante cultivar uma atitude de humildade diante de Deus e diante das pessoas. A Bíblia ensina claramente que devemos ser humildes, e isso independentemente das nossas habilidades, talentos ou realizações. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 está dito: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse versículo nos exorta a ter uma vida humilde, colocando os interesses e necessidades dos outros acima dos nossos. O próprio Jesus ensina sobre humildade. Em Mateus 23:12, ele vai dizer que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui Jesus vai dar uma ênfase dizendo que a verdadeira grandeza vem de humildade e serviço aos outros, não por busca por status ou reconhecimento pessoal. E mais, servir a Deus com base no texto lido hoje significa também trabalhar em equipe e respeitar os dons dos outros. Paulo planta e Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Isso significa que cada um tinha um papel importante na obra de Deus, mas nenhum deles era superior ao outro. O papel superior, o de dar o crescimento, é de Deus. Seguindo esse exemplo, devemos trabalhar em conjunto uns com os outros, valorizando e respeitando os dons e habilidades de cada um. Não devemos nos deixar levar por rivalidades ou divisões, mas buscar a unidade e o crescimento. E mais, servir a Deus com base no texto lido hoje significa também reconhecer que o crescimento vem de Deus. Embora possamos realizar tarefas e desempenhar papéis específicos, é Deus quem concede o crescimento. Devemos confiar em sua obra e depender da sua graça. Isso nos leva a buscar a orientação e a vontade de Deus em tudo o que fazemos, confiando em sua sabedoria e direção. Certa vez, Jesus tinha mandado os discípulos à cidade para comprar comida e nesse meio tempo se aproximou de uma mulher e começou a comunicar sobre Deus e a servir essa mulher, a trazer água viva, como diz no texto em João capítulo 4.
Quando os discípulos voltam com a comida e entregam a comida para Jesus, Jesus diz a eles que já estava satisfeito. Satisfeito porque tinha servido a uma pessoa por orientação e direção do Deus Pai. Isso significa que quando somos orientados por Deus e servimos as pessoas, encontramos satisfação na vida. E por último, não menos importante, servir a Deus com base no texto lido hoje significa também focar no propósito de Deus e não na glória pessoal. O texto nos lembra que a importância de Apolo e de Paulo não estava em si mesmos, mas na obra que eles realizavam para Deus. Da mesma forma, nosso foco deve estar em cumprir o propósito de Deus e em trazer glória a Ele, em vez de buscar a glória pessoal ou o reconhecimento pessoal. Devemos estar dispostos a nos colocar de lado, deixar de lado nossas próprias ambições e nos entregar totalmente ao serviço de Deus. E tudo isso visando o bem dos outros. Tenha um ótimo dia, servo e serva do Senhor.